Olá, Vicente, tudo bem? Tudo bem, André, e você? Bem também. Hoje nós vamos iniciar uma pausa para um café com o famoso Vicente, né? O famoso Junião. Vicente, hoje, primeiramente, para a gente começar, eu agradeço muito a oportunidade de você estar participando dessa pausa para um café com a gente aqui. É um prazer imenso, tá? E antes de tudo, eu vou já falar no início desse nosso vídeo que tudo que a gente for conversar aqui, eu quero que ela sirva de exemplo para quem é atleta de corrida, para quem gosta de nadar, para quem é competidor de luta, de Muay Thai, para quem é específico da área de competição de CrossFit, que anda a cavalo, para quem gosta de competir, para quem se dedica. Então eu quero que sirva de exemplo, porque pode ter certeza que no final dessa nossa conversa, por eu te conhecer, vai ser com certeza aí crucial para todo mundo que ama o que faz em relação ao esporte. Sim, E a primeira pergunta que eu venho fazer para você é que eu quero saber qual é o seu empreendimento. O que é VLJ, que está nessa sua camisa aí? Conta um pouco pra gente do seu empreendimento. Então, a VLJ, ela é uma assessoria esportiva, né? A ideia de criar ela foi para auxiliar pessoas que queiram correr, corrida de rua e o triatlo, né, que é o esporte que eu venho. Então é auxiliar as pessoas com uma orientação, com uma planilha e, enfim, a ideia é essa de auxiliar essas pessoas que querem ingressar nesses esportes. Então você dá uma assessoria esportiva? Sim. Especificamente para a área de corrida? Para grupo de corrida e triatlo. Tá, então eu achava que era simplesmente colocar o tênis e sair correndo. É mais do que isso? Não, é muito mais do que isso, não é simplesmente colocar o tênis e sair correndo. Existe toda uma estrutura que você precisa ter, principalmente corporal, né, para você poder sair correndo, calçar o tênis e sair correndo, né? Existe todo um processo e uma orientação adequada, né, para que você possa estar fazendo isso. Show de bola. E me conta então, quando que você decidiu seguir esse caminho de dar assessorias a atletas? Porque, como a gente disse agora, não é simplesmente colocar o tênis e sair correndo. Então você ensina pessoas a correr, tem um jeito certo de correr, a pisada. Então como você decidiu começar? Quando foi isso? Sim, assim, eu já venho no esporte há 15 anos, né? Com triatlo e corrida de rua. E é isso que eu falei para você, que a gente acabou de falar, não é simplesmente colocar o tênis e sair correndo. E eu decidi passar toda a minha experiência, né, nessa área para as pessoas que querem iniciar. E é aquele negócio que eu sempre falo, né? O conhecimento ele tem que ser passado adiante, a gente não pode só segurar para nós, né? Então não faz sentido ficar segurando o conhecimento. Então a ideia é passar essa experiência e tentar fazer com que a pessoa vá pelo caminho correto do esporte, especificamente o triatlo e a corrida de rua. E eu sei também, a gente pode ver aí no vídeo, tá aparecendo ali, dá uma olhadinha no seu boné, que você é um atleta Ironman. E eu gostaria que você contasse um pouco agora sobre a sua trajetória. Como assim Ironman? Então, o Ironman, na verdade, ele apareceu na minha vida através de um cunhado meu, né? Eu não conhecia, eu conhecia o triatlo, mas não conhecia o Ironman. E através de um vídeo em DVD, ele trouxe para assistir e pediu para mim dar uma olhada. Eu dei uma olhada naquilo e fiquei fascinado e ao mesmo tempo vamos dizer assim, sem perspectiva, né, para fazer, como todas as pessoas têm o mesmo sentimento que eu tive. E foi amadurecendo a ideia, eu fui cada vez mais treinando mais, buscando mais experiência, buscando cada vez mais me aprimorar no triatlo, e aí até que veio 2 Ironmans aí, em 2013 e 2018. Então a gente não está falando de um, é 2. Tem 2. E conta um pouco pra gente, porque o que é fantástico nesse nosso bate-papo é que além de você ter o seu empreendimento de dar assessoria esportiva para atletas, tanto iniciante ou para quem já é intermediário ou avançado, né? Que eu acredito aí no caso. E você participou de um Ironman.
E o Ironman, na verdade, vai muito além do simples. Ele é, podemos dizer hoje, acho que utópico, né, para quem participa de corrida, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Conta um pouco pra gente o que é o Ironman. O Ironman, ele consiste, claro, na modalidade do triatlo, natação, bike e corrida, numa distância, uma das distâncias mais longas que a gente tem. Então, para você competir o Ironman, você tem uma opção aqui no Brasil, que é em Florianópolis. Essa prova acontece em maio, no último domingo do mês de maio. Todo ano ele tem essa prova realizada em Jurerê Internacional. Aí você vai nadar 3.800 metros, você vai pedalar 180 km e correr uma maratona, que são 42 km. Mas eu sempre digo o seguinte, que o Ironman, ele não é feito no dia. No dia você vai e faz a prova celebrando tudo aquilo que você treinou. O Ironman, ele é um processo em que você ocorre no treinamento, em que você vem treinando há 4, 5 meses, para você poder fazer esse tipo de prova. Então, assim, o mais complicado de você completar o Ironman é o treinamento que você tem que estar seguindo a risca, né? E aí é que é o processo mais doloroso. Aí vem o trabalho psicológico, né? Que você tem que ter para que você possa completar no dia da prova o Ironman. E quanto tempo, mais ou menos, de duração que um atleta precisa para ele se dedicar para a preparação do treino de um Ironman? Então, isso é muito relativo, né? De pessoa para pessoa, depende da demanda e do tempo que você tem para fazer o treinamento, né? Especificamente o treinamento. Então, assim, no primeiro ano que eu fiz o Ironman, 2013, eu nem trabalhava na área da educação física, eu tinha meu trabalho convencional das 8 às 18, e no caso eu tinha que trabalhar e tinha que treinar. Então eu chegava a treinar 2 vezes por dia, de segunda a sábado. No sábado só que eu tinha o período da manhã para treinar e domingo eu descansava. Então assim, é um trabalho bem doloroso, não é fácil. Você tem que estar renunciando várias coisas para poder estar treinando e completando um Ironman. Então, foi muito complicado no primeiro ano, devido a isso, né, ao tempo de treino. Então, só para você ter uma ideia, eu tinha um treino específico de quarta-feira, que era somente a corrida, só que o meu treinador pedia para eu correr de 3 horas a 3 horas e meia, eu saía do meu trabalho às 6 horas da tarde, chegava em casa às 6h15, por aí, já saía a correr 6h30, chegava em casa às 9 horas, 9h30 da noite. Para no dia seguinte acordar cedo e trabalhar. Então, assim, existia uma renúncia muito grande. Outra coisa também que acontecia comigo é que eu não tinha tempo para pedalar durante a semana, por conta do horário. Então, eu ficava em aula de spinning, né, que é bike indoor. Eu ficava em torno de 2 horas, 2 horas e meia pedalando em bike interna. Então, eu não tinha muita opção, né? Eu só tinha final de semana com o tempo hábil para poder treinar. Então, assim, é como eu falei para você. A questão é você querer fazer o Ironman e ter essa disponibilidade de treinamento, porque não é fácil, é bem complicado mesmo. Então aí a gente está falando, só para repetir, porque eu fiquei chocada aqui, quantos que você tem que nadar, quantos que você tem que correr e quantos que você tem que andar de bike. A ordem é natação, bike e corrida, né? A Sim. ordem então é 3.800 de natação. 3.800. Você tem que pedalar 180 km. Mais longe do que daqui para São Paulo. Exatamente. E correr uma maratona, 42 km. 42 km. Isso aí. Essa é a metragem do Ironman. Então, para falar a verdade, isso daí não é para qualquer um. Treinar, você precisa de dedicação. Sim. E você falou aí agora que 70% é psicológico. Sim. Então ela pode jogar tudo por água abaixo se ela não trabalhar o psicológico dela. Com certeza, se você não tiver um trabalho bem, isso se adquire, Andréia, durante o treino, tá? Não é na prova lá que você, lógico que tem os percalços da prova, né? De repente você pode não dormir direito, você pode ter um problema durante a prova, que é normal, acontece, né? Mas a probabilidade disso dar errado, de você não completar o Ironman, é praticamente zero. Então, desde que você faça um trabalho direitinho de treinamento, que
você se dedique para isso, faça uma alimentação também, que é muito importante nesse processo, com certeza você vai completar o Ironman tranquilamente. Então, o nome disso tudo, dedicação. Sim. E não é qualquer dedicação, né? Você tem que se dedicar mesmo. Bastante. E eu vejo aí que você tem 2 medalhas. Mostra pra gente aí, pra quem tá te assistindo agora, pra incentivar, né? Porque você ser bicampeão aí de Ironman não é pra qualquer um. Essa aqui é a medalha de 2013, tá? Linda, Que eu linda. fiz e completei a prova. E essa aqui foi do ano passado, 2018 também. 2018. Que eu completei também o ano passado. Bom, Fora isso, André, também acho que é válido ressaltar 14 DVDs aqui de Ironman. Então já não é de hoje, né? não é de hoje. É. Então tem todo um estudo, tem toda uma preparação de conhecer realmente o trajeto. Bom, eu tô vendo aqui que a gente vai ter que marcar um dia uma pausa só pra gente falar de Ironman, né? Que é um assunto, além de ser muito curioso, eu acho que é muito interessante. A gente deve ter um público aí que vai se interessar muito por esse assunto. Eu fico muito feliz de estar falando com você sobre isso. Legal. Bom, e falando em público, qual público que te procura e qual tipo de pessoas que pode procurar a VLJ Assessorias? Então, André, a finalidade da VLJ não é só o triatlo, tá? Como eu havia dito, eu também tenho meu grupo de corrida. Então, assim, qualquer pessoa pode me procurar querendo assessoria, tanto para corrida quanto para o triatlo, tá? Falando especificamente da corrida, que é o público maior. Hoje em dia, o triatlo, ele, apesar de ter mais... ter conhecimento hoje do que há 15 anos atrás, que não tinha tanto, né? Mas ainda o público é bem pequeno, é bem seleto, porque também envolve outras coisas, como você ter uma bike, você tem que ter um lugar para você nadar, enfim, demanda um valor aí de aquisição de equipamento e tal. Então Opa, tudo, exatamente, né? É um pouquinho mais complicado do que propriamente a corrida. Você tem um tênis para comprar, um tênis bacana para você poder correr. Então, assim, eu não tenho uma escolha de uma pessoa, basta a pessoa querer, ter uma força de vontade de querer correr, enfim, aí a gente está aí para auxiliar e ajudar, passar um pouquinho de experiência. Perfeito. Além da gente estar batendo papo ainda sobre o Ironman, eu queria que você passasse aqui pra gente qual a importância da sua experiência para quem quer ser um Ironman e participar de um triatlo. Por você ter participado de tudo isso, qual é a experiência de você já ter passado e você ensinar uma outra pessoa sobre você já ter tido essa experiência própria? Então, o Ironman especificamente é um processo em que, eu sempre falo assim, né? Eu vi um depoimento de um DVD de um rapaz que fez o Ironman e que ele expressa muito bem isso. A gente é uma pedra bruta, né? Que a gente precisa ser lapidado. E é um processo. O Ironman, ele é um processo de uma vida em decorrente do triatlo, né? Então, assim, falando especificamente de mim, né? Eu, para começar a fazer, para pensar em fazer o primeiro Ironman, eu passei por várias etapas. Fiz várias provas curtas na minha vida, como o sprint, que é a prova mais curta que tem do triatlo, a prova olímpica, né, que é o standard, que é o dobro da sprint, só para entender, a sprint é 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. O standard, que é o olímpico, já vem 1.500 de natação, 40 de bike e 10 de corrida. E eu já fiz 6 meio Ironman, que é a metade de um Ironman. Até então não tinha feito o Ironman, que é a metragem de 1.900 metros de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Para depois eu encarar um Ironman, para ter maduro o suficiente para poder encarar um Ironman. Quando uma pessoa me procura para fazer o Ironman, primeiramente a gente precisa entender qual o objetivo, né? Na verdade, qual é a palavra correta, qual é o know-how que a pessoa tem para fazer de repente um Ironman, porque é complicado você de uma noite para o dia querer fazer um Ironman.
Então precisa ter uma bagagem, né? Precisa ter um conhecimento para poder encarar, porque não é fácil. Como eu falei para você no início, o treinamento do Ironman é muito parecido, Andréia, para a gente transferir, para ficar fácil para o pessoal, a gente transferir o Ironman para uma maratona. Todo corredor ele tem anseios de fazer uma maratona. O ápice do corredor é fazer uma maratona. O ápice do triatleta é fazer um Ironman. Quando ele conhece o Ironman, ele está engajado no triatlo, fatalmente ele vai querer fazer um Ironman lá na frente. A corrida é muito semelhante. Então ele começa com 5, 10 km, 21, para aí depois ele começar a pensar em fazer 42. O triatlo é a mesma coisa. A gente começa desde lá de baixo, para depois ir galgando devagarinho para buscar um Ironman. Então, o primeiro papo, na verdade, que eu tenho para a pessoa é isso. É entender qual é a experiência que ela tem de triatlo, para depois partir para um Ironman. Corrida é a mesma coisa. O ideal seria ter uma experiência bacana de corrida para depois partir para a maratona, no caso. Então, resumindo, quando a gente quer começar algo, comece, mas Sim, não pule etapas. Exatamente, não pule etapas, que aí não... Todos somos brutos e vamos se lapidando pra gente chegar nisso daqui, minha gente. É isso aí. A ideia é essa. Eu também, como atleta, eu cheguei a uma conclusão que o nosso corpo, ele é preparado para desistir. Sim. A gente é uma máquina preparada É o primeiro passo, né? para desistir, seja na corrida, seja para você fazer uma caminhada, fazer um abdominal, Sim. qualquer coisa. E eu quero que você fale agora pra gente que método que você desenvolve para encorajar os atletas. Eu não sou da corrida, mas eu já corri algumas vezes, tipo coisa de 5 km. Então quando a gente começa a correr, a gente já fala, por que eu, falando de pessoas inexperientes, tá? E que não são corredoras. Então quando eu começo a correr, eu falo, o que eu tô fazendo? Eu quero parar. Primeira Então, coisa, né? Que método que você tem para passar pra gente, para encorajar? Porque é linda a sua história, é lindo saber onde você chegou. Então para quem está assistindo e sabe o que é o significado de ser um Ironman, eu tenho certeza que você vai ser uma grande referência. Como eu disse no início, eu quero que seja referência para todos os atletas. Sim. Então, passa pra gente que método que você quer nos ensinar para não desistir, chegar até o final. Então, Andréia, a motivação, ela vem de dentro da gente, né? Eu acredito muito que a motivação, ela está em nós. Basta a gente querer. Quando a gente quer uma coisa, dificilmente a pessoa vai ter algum tipo de... Lógico que dificuldade ela vai ter em enfrentar um treinamento, né? Estar disposto a fazer aquilo. Então sempre é aquilo que eu falei para você. Eu sempre pergunto até que ponto você quer renunciar a alguma coisa para buscar aquilo, né? Então, mas é como eu falei para você, a motivação ela vem da gente, vem de dentro da gente. Quando ela quer alguma coisa, se torna um pouco mais fácil. E a gente está ali para auxiliar e mostrar o melhor caminho que ela deva percorrer. É claro que existe a individualidade. Cada um tem a sua individualidade. Eu tenho a minha, você tem a sua, as pessoas aqui têm a delas. A gente também tem que entender isso. Mas a partir do momento que a pessoa está afim, está querendo, aí a coisa se torna mais fácil. A gente está ali como um instrumento para tentar mostrar o caminho mais adequado, né? Lógico, aquilo que eu falei também, durante a prova, durante a noite antecedendo a prova, pode acontecer alguma coisa? Pode, isso a gente está sujeito, a gente é ser humano, não é uma máquina. Mas a probabilidade disso acontecer desde que você faça um processo direitinho é praticamente zero. Então é aquele negócio que eu sempre falo. A prova de Ironman, a prova da maratona, a prova de uma corrida de 5 km é uma festa, porque você se preparou para aquilo. Então não tem o porquê a coisa dar errado. O que a gente precisa ter também muito cuidado é em relação à ansiedade, fazer com que essa ansiedade nos atrapalhe naquele momento. Ter calma, saber, ter a sabedoria que você treinou para aquilo que você é capacitado para estar ali. E aí, do mais, é celebração mesmo. Então, resumindo aqui, o importante é a preparação. Sem dúvida nenhuma. Você chegar na um reta vestibular, final, né? é a festa. É um vestibular. Quando você prepara para fazer um vestibular, você tem que estar estudando, tem que estar... enfim, tudo na vida é uma... Exatamente, tudo na vida é
um aprendizado, né? E aí, na hora da prova, na hora da competição, é fazer o que você fez e no treinamento acabou. Não tem segredo nenhum. Chegou no final, faz o que você treinou. Exatamente, é isso aí. E quando vai ser o seu próximo Ironman? Eu espero que venha a ter outros. Se Deus quiser. Não, vai, com certeza vai, você não tem a dúvida disso. Mas é que assim, a gente precisa ter um tempo hábil para treinar, né? Principalmente falando de Ironman. Então eu hoje, felizmente, vamos falar assim, porque graças a Deus tenho bastante trabalho, estou trabalhando bastante e não estou tendo tempo para treinar, mas se Deus quiser, em breve eu quero voltar a fazer o Ironman, porque o Ironman é fantástico, não tem nem palavras para dizer o que é você enfrentar os treinamentos, ir lá e fazer a prova. A gratificação de chegar é total. E concluir. É total, realmente ali vale muito a pena e indico para qualquer um que queira fazer e vamos embora. Então, ser um Ironman, a gente pode dizer que pode ser um sonho. E você é a prova de que é possível. Sem dúvida nenhuma, com certeza é possível. Não foi uma? Não, foram duas. Se Deus quiser, vamos ter mais ainda. Ótimo. Nosso tempo agora ele acabou. Eu queria que você falasse aí como que a gente pode te achar na rede social, para as pessoas poderem te seguir, acompanhar, porque eu sei que tem muitas pessoas que participam de triatlons, campeonatos a mais aí, para poder seguir e acompanhar também a trajetória. Então, é fácil, é só você, eu tenho o meu canal no Instagram, que é @VLJ Assessoria Esportiva, acho que dá para ver aqui. E Facebook também eu tenho, VLJ Assessoria Esportiva, também que eu tenho a minha conta lá no Facebook. E ali tem meus contatos, tem meu telefone, tem meu e-mail, tem várias coisas, de várias formas que você pode me achar. Perfeito. Quer dizer alguma coisa final aí para quem quer começar e para a pessoa não desistir? Eu tenho visto sua muito frase mais importante. Eu tenho visto muitos seus vídeos e eu acho muito bacana essa iniciativa e agradeço muito a oportunidade que você está dando. Eu acho muito bacana esse espaço que você dá pra gente e assim, é não desistir dos seus sonhos, né? Acho que todo mundo tem falado isso e é verdade. A gente tem que buscar, batalhar, correr atrás do nosso sonho. Eu abdiquei de uma profissão que eu tinha antes para não ganhar mais dinheiro que eu ganhava, mas sim para ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz no que a gente faz. E aí não é obrigação, acaba sendo um prazer enorme. E acho que eu descobri isso em mim, sabe? De procurar ensinar, procurar... Descobriu a sua missão. Exatamente. Eu acho que deixar um legado, né? Deixar um legado aqui, porque um dia, amanhã ou depois a gente vai embora e fica tudo aí, né? Então acho que deixar a lembrança de que um dia você fez algo de bacana, de bom para alguém, né? E isso que é o mais importante nessa vida. Mas Deus sabe de nós, né? Só vou pedir pra você pegar minha touca aí, que eu vou participar do próximo Ironman, tá? A próxima aqui vai ser a Andrea. Então vou desligar, a gente vai acabar nosso bate-papo aí, só pra eu concluir meu treinamento. Querido, muito obrigado. Brincadeira essa parte, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, viu? Vai ter mais próximas, pra gente falar específico, mais aí da sua trajetória. Dá pra ficar bastante tempo aí falando, né? Isso é muito bom. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.